Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de novembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a terra e o céu. E nós estamos em momentos complexos. Nós estamos no capítulo 16, intitulado Novas Experiências. Vamos solicitar da nossa irmã Aramita, que está super presente, para fazer a nossa prece de gratidão e duplamente já também fazer o comentário. Jesus amigo, é com alegria, porque chegar nesse espaço que nos abre a oportunidade de estudo, de trabalho, de compreensão, é alegria. Então, com alegria, queremos te agradecer essa oportunidade, com alegria que queremos aprender novas formas de caminhar na vida. É com alegria que vamos ver a história de outras vidas que talvez se pareçam com as nossas, ou possam ser as nossas, mas que, vendo a história delas, talvez possamos corrigir nas nossas. Então ajuda-nos, Jesus, que nós possamos realmente estar presentes aqui, realmente prestar atenção, realmente nos colocarmos no local dos personagens, perguntar: e se fosse comigo? E se fosse eu, o que de diferente eu faria? Talvez nada, talvez pior. Então queremos te agradecer essa oportunidade, ao médium Chico Xavier, ao espírito André Luiz, que também se empenharam, se dispuseram a materializar essa obra, para que nós outros pudéssemos nos instruir, nos educar e nos aperfeiçoar através delas, sem precisar passar por isso. Ajuda-nos, Jesus, principalmente, a acreditarmos, confiarmos e ficarmos contigo, porque tu estás conosco desde sempre, que assim seja. Já que sou eu que faço a revisão, já vai. Vamos logo. E aí, Mita, como foi? Peraí que eu conto. No nosso último estudo, que está super emocionante, os nossos heróis foram encontrar Mário Silva estirada nos lençóis, sem conseguir dormir, pensando no sonho da véspera. Quem era Mário Silva? Mário Silva era quem? Esteves, que foi se encontrar com Leonardo enquanto dormia, mas para ele é um sonho. E ele fica pensando se aquele criminoso que ele encontrou não era Amaro, porque a gente já descobriu que Esteves era o quê? Namoradinho de Zulmira. Tem que fazer uma equação aí. E aí ele está pensando se aquele sonho que ele teve, o criminoso não era Amaro que roubou a noiva dele. Então ele não está conseguindo dormir, aí chega lá Clarencio, Hilário e André Luiz. E o Clarencio diz sabiamente, para nós não esquecermos, que a paixão cega sempre, nossa vida mental é a nossa vida verdadeira. E uma coisa que destaca do Mário Silva, que foi Esteves em outra encarnação, é o rancor, a raiva, o ódio que ele alimenta de tanto do Leonardo da outra vida, como agora do Amaro. E aí o Clarencio deu um passe, ele dormiu, né? E quando ele dormiu, que ele emancipa, meio desordenado, e ele... Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Mário desceu para a rua à maneira de louco e, inalando o ar refrescante da noite, forneceu a impressão de quem se revigorava, de súbito, passando a gritar com voz estridente. Ele está aqui fisicamente ou desdobrado? Desdobrado. Lembrando que ele está em espírito, tá? O corpo ficou lá babando em cima da cama. Nós vamos preparar então o ambiente para fazer esse diálogo entre Mário e o Amaro. E vamos usar aqui o Tarcísio e o nosso querido Augusto, tá bom? Vamos lá, então. Passando a gritar com voz estridente. Amaro, ladrão. Amaro, usurpador. Aparece. Se tens dignidade, afronta-me a vingança. Não tremerei. Onde ocultaste a mulher que eu amo? Responde, responde. Silva caminhava semiébrio, sem direção. Contudo, arremessava as palavras no ar com veemência e segurança. Ou seja, à noite, antes de dormir, tu fica pensando
Sai do corpo, vai fazer o que pensa. Havíamos dobrado esquinas diversas, e eis que, quando menos esperávamos, surge alguém ao encontro dele, em plena via pública. Quem era? Quem procura? Acha. E eles estão na mesma sintonia. Copiando o impulso do ferro atraído pelo ímã, o esposo de Zulmira, em seu corpo sutil. Quem é o esposo de Zulmira? É justamente o pai do Julinho, que desencarnou, lembra? E a Zulmira é aquela tadinha que está prostrada na cama e tem como obsessora a mãe, a Odila, que era a mãe do Julinho, e a esposa que desencarnou do Amaro, entendeu? Olha como aqui tá tudo muito enroladinho, igual o macarrão que passou do tempo, cozinhou demais, tudo misturado, tudo grudado, tá mais ou menos assim. Copiando o impulso, então, do ferro atraído pelo ímã, o esposo de Zulmira, que acabei de explicar quem é, em seu corpo sutil, espírito perispírito, correspondia ao chamado estranho do inimigo, desligado parcialmente da carne. Ou seja, os dois estão encarnados e se buscam nesse momento do sono. Olha a importância da oração, a importância do campo mental no bem, do esforço para nos tornarmos pessoas melhores, né? Essa pessoa vai acordar num mau humor insuportável, cansado, chateada, estressada. Pô, com tanta gente boa para encontrar, tu vai encontrar um inimigo, aí é para acabar, sabe? Defrontaram-se, a princípio, altivamente. Entretanto, logo após, com as maneiras do homem mais educado, Amaro esboçou delicado recuo, revelando-se preocupado em evitar conflitos e aborrecimentos. O enfermeiro, porém, de ânimo revel, ou seja, revoltado, bradou, gritou, desconcertante: Não te acovardes, bandido. Não fujas. Temos contas a ajustar. Ferroviário, contudo, afastava-se rápido. O adversário, no entanto, sem arrefecer no ímpeto, sem esfriar no ímpeto, seguia-o inflexível, longe de renunciar ao escuro propósito de agressão. Acompanhávamos ambos, quarteirão a quarteirão, até que esbarramos à entrada do abrigo doméstico que já conhecíamos, onde Amaro dispôs-se ao ajuste pacífico. Então, Amaro queria discutir? Não. Mário queria discutir? Sim. Subentende que Amaro está voltando para onde? Casa. Demonstrando-se interessado em defender a tranquilidade familiar, o dono da casa estacou a porta, não entrou. Se esse cidadão vai me acompanhar para dentro de casa, né? Aguardando o provocador. Bradou, gritou Silva, exasperado: Então, é aqui o ninho das serpentes? Levantando os punhos contra o rival humilde, prosseguiu, rixento: Pagar-me-ás muito caro a intromissão. Infame enganador, onde puseste a mulher que era a minha felicidade e minha vida? Quebraste-me os sonhos, aniquilaste-me os ideais. Homem terrível, que fizeste de mim? Sou apenas máquina de trabalho, sem fé e sem esperança. Sabe, gente, a gente vai perdendo encarnações e encarnações por causa disso, sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que a gente tem que pôr na cabeça. Essa nossa neurose, essas paixões, essas coisas mesquinhas. Você é dono de fulano, é dono de Beltrano. Até quando a gente vai se portar assim? Como os animais irracionais que ficam discutindo por macho e fêmea? Eu acho que já é tempo da gente evoluir, da gente crescer. Olha aqui, perdendo uma encarnação. À noite, devendo estudar no mundo espiritual, vai atrás do outro que ele acha que levou a sua esposa. Que é isso? Né? Tão desagradável isso, né?
Sabe? Se o outro não quer, tchau e benção. Se o outro ou a outra não foi fiel, tchau e benção. Eu vou viver minha vida. Eu vou parar de evoluir por causa de um ser que não soube ser fiel ao compromisso que assumiu. Ou então o outro vai embora e a gente fica parado no tempo, lamentando, chorando. Que é isso, meus irmãos? A gente não nasceu para brincar de romance. A gente nasceu para evoluir. Tem coisa muito mais séria no nosso processo de evolução, mas muito mais sério mesmo. Alegou Amaro, desapontado. Eu não sabia. Nunca tive a intenção de ofender-te. O atacadinho. Maldito! Como sabes dissimular? Onde está Zulmira? Devo exterminar-te para restituir a independência? E, afrontado pela serenidade do outro, o enfermeiro acentuou. Não me reconheces, acaso? Falou o interlocutor num suspiro. Sim, reconheço-te. És Mário Silva, pessoa a quem devoto consideração e respeito. Consideração e respeito? Que deslavado fingimento! Onde a prova de apreço se me arrancaste a noiva, engodando-a com mentirosas promessas? Engodar é enganar, né? Somente soube de tua velha afeição por ela quando meus compromissos no matrimônio não admitiam qualquer recuo. Se alguém, todavia, me houvesse comunicado lealmente quanto se desenrolava em torno de minha preferência, teria renunciado em teu favor. Desejaria realmente servir-te. Entretanto, agora... Porque lembra que esse que acabou de falar foi quem? Amaro. E quem é o enfermeiro? Mário Silva. O Mário Silva, lá atrás, lá junto com o Leonardo, ele foi o que para Lola? Amante. Ele foi amante. Nessa encarnação, esse amar é entre aspas, tá? Por isso que a gente diz o que a gente chama de amor ainda está muito longe de ser amor. Ele teve essa jovem que conviveu com ele lá e que ele não pôde desposá-la. E ele carrega essa dor e não se relacionou com outra pessoa, né? Então a gente vê assim, olha só que situação. A gente vê aí ele passar por uma situação de não ser atendido em aquilo que ele almeja, aquilo que ele deseja em relação à mulher. Mas lembra que outrora ele foi apenas um amante, se envolvendo com uma mulher já comprometida. Então o que a gente tem que entender é que muitas vezes a dor que eu sinto, o não que eu recebo, tem um processo, tem um propósito educativo e um propósito de correção. Por isso que dói. Então vamos deixar aí em suspense, né? Então percebemos que tudo tem um processo, nenhuma dor existe por um mero acaso da lei, tá bom? Até porque se dói é porque tem mazela dentro de mim. Tornou o Mário enfurecido. Hipócrita, não creio em tua palavra de lobo disfarçado. Roubaste-me a única felicidade que eu esperava do mundo, a única felicidade que era minha. Amaro fixou triste sorriso e obtemperou. E acreditas que eu seja feliz? Admites no casamento apenas a exaltação dos sentidos inferiores? Crees que o homem consorciado deva encontrar na mulher simplesmente uma escrava? Amo em Zulmira a companheira e a irmã que me cabe proteger. Nem ela, nem eu encontramos na experiência conjugal a aventura das afeições cor-de-rosa, em que o desejo contentado é como a flor que morre num dia. Temos padecido muito, Mário. Não ignoras que me casei em segundas núpcias. Zulmira, por isso mesmo, não terá recolhido em mim a perfeita alegria que lhe seria lícito esperar. Nossa aproximação começou por uma série de desajustes que culminaram com a morte do meu caçula, no terrível desastre. Desde então, nossa casa é um espinheiro de sofrimento. Minha esposa adoeceu gravemente e eu mesmo,
até agora, continuo agoniado e desfalecente. Saberias, porventura, o que seja a desdita de um pai que chora sem lágrimas, mortalmente ferido? Se dívidas possuo para com a divina providência, podes acreditar que não tenho amargado pouco, a fim de ressarci-las. A morte, para mim, não passaria de bênção libertadora. Como podes observar, não me vejo em condições de aceitar-te o desafio. Estou dilacerado e, mais que dilacerado, vencido. Poxa, deu até dó dele, né? Vai dizer pro enfermeiro, menino, sossega. Não vai para tua casa. Com enternecedora inflexão de súplica, acentuou. Se ainda consagras amor à criatura que desposei, ajuda-nos com a tua compreensão. Se te fiz algum mal inconscientemente, perdoa-me. Perdoa-me pelas angústias da minha existência de condenado a horríveis provas morais. Mário Silva, com espanto nosso, retribuiu com escandalosa gargalhada. Desculpar nunca. Pelo tom da conversa, concluo que a justiça começou a expressar-se devidamente, mas abreviá-la-ei com as minhas próprias mãos. Meu desforço é certo, meu ódio é inexorável. Ou seja, inflexível, disse ele, exclamou, jactancioso, orgulhoso. Então, apesar de toda a fala, de sinceridade e de dor realmente que ele está vivendo, o Mário Silva não abriu mão. O que é uma pessoa adoecida? Amaro não mais respondeu. Vimo-lo curvar a cabeça em oração fervorosa. Suaves irradiações de esmeraldina luz escapavam-lhe da fronte. As palavras inarticuladas de que se servia para implorar socorro alcançavam-nos o espírito, qual se fossem ondas caloríferas e harmoniosas de humildade e confiança. Silva, incapaz de sensibilizar-se ante a rendição comovente, prosseguia gritando. Por que silencias, covarde? Fala, explica-te, reage. Dominastes o Mira, mas não me dobrarás 1 milímetro. Criminosos de tua laia não merecem compaixão. Um doente, né? A pessoa quando está doente é assim. Nessa altura do diálogo, Clarencio convocou-nos paternal. Respondamos à prece de Amaro com o auxílio fraterno. Quem procura acha. Não há um pedido que a gente faça em oração que a gente não é atendido. Pedi e obterei, batei e a porta vos será aberta. Arrastados pela simpatia e pela emoção, acompanhamos o nosso orientador sem hesitar. Cenas do próximo capítulo. E assim nós finalizamos o capítulo 16. Como temos tempo hábil, vamos adentrar no capítulo 17, recuando no tempo. Vamos lá. Depois do nosso esforço de autocondensação para o necessário ajuste vibratório, Clarencio abeirou-se dos 2 amigos com o amoroso poder que lhe era característico e, reconhecendo-nos, Mário associou-nos à presença ao pesadelo da véspera e passou a clamar. Meu caso não é com a polícia. Não precisamos de qualquer delegado aqui. Respondeu o ministro atencioso. Acalma-te, amigo. Não somos quem julgas. Estamos aqui para que te lembres. É indispensável te recordes. E, situando a destra, a mão direita ali na fronte do enfermeiro, reparamos que Mário Silva aquietava-se de repente. O semblante dele acusou estranha metamorfose. Afigurou-se-nos mais elegante, mais jovem. Abriu desmesuradamente os olhos, depois de alguns momentos, e exclamou, semi-aterrado, porque ele está induzindo ele a fazer uma regressão e de encontro a uma outra existência. Então, como a pessoa psiquicamente aciona,
ela já plasma automaticamente no perispírito aquela forma anterior. Ah, agora me lembro. Meu agressor de ontem é Leonardo Pires. Como poderia esquecê-lo assim, tão infantilmente? Como não rememorar? Disputávamos a mesma mulher, achávamos-nos em look, quando conheci a cantora e bailarina admirável, Lola Ibarruri. Quem, senão ela, poderia oferecer-me o bálsamo do esquecimento? Realmente, fiz tudo para separá-los. Ele não era o tipo de homem capaz de fazê-la feliz. Lola trazia consigo a beleza, a juventude e a arte reunidas, e eu carregava no peito o esquife dos sonhos mortos. Deu-me o repouso que minha alma necessitava. Restaurou-me, mas que domingo terrível aquele da praça embandeirada, em Piraju. Deslocavam-se as forças para a caça ao inimigo. Imaginava, porém, a melhor maneira de reencontrar a mulher querida e, naquela manhã de terrível memória, consegui simpatia de Frei Fidelis antes da missa. O caridoso capuchinho auxiliar-me-ia, advogando minha causa. Lola não deveria movimentar-se. Entretanto, poderia, por minha vez, tornar a retaguarda. Os maiorais eram meus amigos. Obteria, por isso, o favor do príncipe. Arquitetava meus planos, quando encontrei Leonardo. Não supunha conhecesse ele a deserção da companheira e procurei agradá-lo, aceitando-lhe a companhia. O suculento repasto exigia algum trago e vinho, e Pires não hesitou, ministrando-me o veneno que trazia as ocultas. Ah, bandido, bandido. Mário levou as mãos à garganta, como se aí registrasse enorme sofrimento, e caiu, desamparado, gemendo de dor. Então, uma vez que ele voltou a contar, entrou no personagem e acionou tudo isso, tudo volta a reviver no corpo perispiritual. É por isso que o nosso Senhor Jesus nos diz que nós devemos esquecer todo o mal que nos fizeram. E esquecer é não lembre mais, não volte a lembrar. Esquecer não é apagar da memória. Esquecer é não estar contando, lembrando sempre. Porque aí você aciona, você volta a viver sempre. Então, às vezes, você passou por uma situação difícil, uma situação de traição, seja lá o que for, e aí você está sempre contando, não, fulano fez isso. Olha, não, fulano fez isso. Isso é péssimo para ti. Então, perdoar e esquecer é não desejar o mal e não ficar contando sempre. Esquece. Joga no arquivo morto, deixa. Para que ter que estar acionando sempre isso? A gente vai sofrer. E se reconciliar com um amigo, né? Antes que... E esse reconciliar, eu acho que essa primeira reconciliação, Tarcísio, é comigo mesmo. Porque quando eu fico todo o tempo lembrando, eu estou numa luta constante e íntima. E como ele disse, a verdadeira vida é mental, fica aqui dentro, essa é a vida. Essa é a vida, reconcilia-te com o inimigo enquanto tu está com ele, e está na mente, está constantemente na mente. Mário levou as mãos à garganta, como se aí registrasse enorme sofrimento, e caiu, desamparado, gemendo de dor. O ministro, paciente, aplicou-lhe recursos magnéticos balsamizantes, para aliviar a dor, e o rapaz levantou-se aturdido. Amaro, que se mostrava igualmente transtornado, acompanhava a cena com manifesta aflição. Clarencio ajudou o enfermeiro a firmar-se de novo sobre os pés e perguntou, concitando a relembrar. Por que razão te afeiçoastes à cantora com tamanho desvario? Por que não atendestes aos avisos da consciência, que de certo te rogava não despertasse o ódio naquele que te aniquilaria o corpo físico?
É porque ele pensa no ódio de alguém ter matado, mas ele não para pensar que ele foi se envolver com a esposa de um outro homem. Então, quem foi que o colocou nessa situação? Foi ele mesmo. Quem procura, acha. E é interessante como diz assim, e por que não atendeste aos avisos da consciência? Todos nós temos a lei de Deus gravada em nossa consciência, independente se somos frequentadores de qualquer religião. Porque a lei de Deus não está na religião, a lei de Deus está na consciência de todos nós. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos, se o fazemos, fazemos por teimosia, por rebeldia a este aviso que diz aí, ó, não faça isso. Por que não atendeste aos avisos da consciência que de certo te rogava para te não despertasse o ódio naquele que te aniquilaria o corpo físico? Quer dizer que você vai sair com a esposa de um cidadão ou com o esposo de uma cidadã e você não vai gerar ódio no coração do outro? Você quer gerar o quê? Amor? Compreensão? Ah, não, tadinho, não entendo perfeitamente porque ele fez isso, né? A gente está arrumando inimigos. Apresentando a expressão de um louco, Mário desferiu desconcertante gargalhada e bradou. Porque amei Lola e Barrone. Porque não tive escrúpulos em arrebatá-la ao companheiro que a retinha nos braços. Nosso instrutor afagava-lhe a cabeça com um evidente intuito de reavivar-lhe a memória. Prosseguiu Mário Silva, alarmado. Ah, sim. Ausentei-me de Assunção, com o espírito irremediavelmente desiludido. De olhar vagueante, como se surpreendesse o passado ao longe, nos recôncavos da noite, continuou. Cenas do próximo. Vamos saber o que aconteceu só no próximo encontro. Foi bom, gente? Muitas emoções. Que bênção, né? Que graça. Algum comentário? Meus irmãos, minhas irmãs, Carla, Aramita, fiquem à vontade. O que eu tenho para chamar a atenção só é que quando o Amaro estava sendo perseguido na porta de casa, né, que ele parou, inclusive, para não... que ele faz a prece, né? E diferente do Mário na outra noite, que não fez a prece, que acordou agoniado, né? Então, assim, o Amaro parou e fez a oração fervorosa e as irradiações que chegaram até os amigos espirituais. A ajuda chegou na hora, né, Carlinhos? Na horinha. E essas orações, como termina André Luiz aqui, arrastados pela simpatia e pela emoção. A oração atrai, arrasta simpatias do bons espíritos. E uma outra coisa que fica daqui é o Mário justifica as atitudes deles porque ele tinha no peito o esquife, ou seja, o caixão, né, dos sonhos mortos. Mas o Clarencio lembra, e que isso serve para nós. Primeiro que quando ele quer dizer assim, que ele estava desiludido. Que quando eu estiver desiludido, seja por que for, que eu não vá me meter na vida alheia. Primeira coisa, para tentar acabar com a minha desilusão. Já estou mesmo aqui, agora vamos enfiar o pé na jaca. E outro lembrete é que ele diz, por que não te atendeste aos avisos da consciência? Em qualquer situação, se a gente quiser e der ouvido, a consciência vai dizer pra gente, não vai por esse caminho que tu vai te perder. Não vai por esse caminho que tu vai atrasar tua caminhada séculos e séculos. A gente, se fizer essa reflexão, a gente para. Algum comentário, Augusto? Tarcísio? Tudo ok? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo
estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Que é isso, meus irmãos? A gente não nasceu para brincar de romance. A gente nasceu para evoluir. Tem coisa muito mais séria no nosso processo de evolução. Mas muito mais sério mesmo. Então, o que a gente tem que entender é que muitas vezes a dor que eu sinto, o não que eu recebo, tem um processo, tem um propósito educativo e um propósito de correção. Por isso que dói. Então percebemos que tudo tem um processo, nenhuma dor existe por um mero acaso da lei, tá bom? Até porque se dói é porque tem mazela dentro de mim. É por isso que o nosso Senhor Jesus nos diz que nós devemos esquecer todo o mal que nos fizeram. E esquecer é não lembre mais, não volte a lembrar. Esquecer não é apagar da memória. Esquecer é não estar contando, lembrando sempre. Porque aí você aciona, você volta a viver sempre. Então, às vezes, você passou por uma situação difícil, uma situação de traição, seja lá o que for, e aí você está sempre contando, não, fulano fez isso. Olha, não, fulano fez isso. Isso é péssimo para ti. Então, perdoar e esquecer é não desejar o mal e não ficar contando sempre. Esquece. Joga no arquivo morto. Deixa. Para que ter que estar acionando sempre isso? A gente vai sofrer. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Carla, faz nossa prece de gratidão, meu filho. Amado Jesus, com alegria te agradecemos esse encontro, essa permissão que tu nos dás, através dessas lições, dessas vidas, dessas histórias, de recapitular a nossa própria vida, a nossa própria história, o nosso caminhar, já nos ajudando a nos conduzir nessa vida, a saber como caminhar, a fazer as orações, a nos portarmos digna e retamente e sabermos, acima de tudo, que os amigos espirituais, teus enviados, estão sempre ao nosso redor, nos auxiliando, esperando um momento, uma oração, de lembrar de Ti e de Te chamar ao nosso auxílio. Ajuda-nos que na hora difícil, na noite escura, nos momentos de dor, Te chamemos em primeiro lugar. Que Tu sejas nosso companheiro, nosso guia, nosso mestre de todas as horas. Ajuda-nos nesse caminho de seguir contigo confiante, porque sabemos que contigo é leve, é suave e Tu nos anima. Muito obrigada, mestre, e até o nosso próximo encontro. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas.
Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.